Salve, salve galera! Começando agora mais uma edição do Podcast, nosso programa sobre motociclismo em parceria com a Yamaha. 7ª edição com prévia do GP da Espanha de MotoGP em Jerez de la Frontera. Passaremos também por Mundial de Superbike, Rally, enfim, vários tópicos pra gente abordar aqui hoje. Estou Carlos Costa, como sempre, na companhia de Guilherme Longo e Fausto Macieira, comentarista de MotoGP dos canais ESPN. Fausto, seja muito bem-vindo, prazer tê-lo conosco novamente. Já vou dar a deixa para você fazer a sua saudação padrão e falar da expectativa aí pro GP da Espanha. Fausto, seja bem-vindo de novo. É isso. Oi, Carlos Costa. Oi, Guilherme Longo. Salve, rapaziada ligada no podcast, oferecimento Motorsport Brasil e Yamaha Racing Brasil. Semana de corrida. Faltam 3 dias para começar as atividades lá em Jerez de la Frontera e a expectativa é grande, né? Porque vimos de 3 corridas muito atípicas, né? Catar, Portugal e Estados Unidos, né? Portugal é a mais próxima, mas mesmo assim uma pista diferente, um circuito diferente, e agora em Jerez, onde os espanhóis jogam em casa, né, a pista mais favorável aos espanhóis, a lotação acho que vai ser esgotada para ver os fenômenos da temporada, né? Pedro Acosta e Marc Marques, além do Jorge Martin defendendo uma liderança já robusta com 3 etapas de 21, né? Eu tinha falado no programa passado que seriam 20, mas que felicidade! Tem mais uma etapa, tem mais corridas, então são 19 etapas, 18 etapas, com 36 corridas na MotoGP, mais as classes de acesso, mais a Moto E, tudo por acontecer. Super temporada e super programa para todos nós. É isso aí, pegando o gancho que o Fausto já deixou dos pilotos espanhóis, a gente tem aí o protagonismo da galera que vai correr em casa neste fim de semana em Jerez de la Frontera. E até antes da gente passar para os tópicos específicos, vale a gente trazer a situação de campeonato da classe rainha também, né, Gui? É isso aí, salve, salve Fausto, Carlos, um abraço para todo mundo aí que está assistindo ou que está escutando o nosso podcast. É uma semana interessante, é uma pista das mais tradicionais do calendário da MotoGP, né? Então, como o Fausto falou, a gente está vindo de 3 provas atípicas para agora a primeira pista realmente tradicional, numa sequência muito tradicional, porque a gente vai fazer Jerez, vai fazer Le Mans, vai fazer Barcelona e Mugello, e aí depois vem a grande novidade da temporada, Cazaquistão, que esse ano deve sair. Mas vamos falar então de campeonato. O Fausto falou, né? Todo mundo quer ver os espanhóis. No top 5 a gente tem 3 espanhóis contra 2 italianos. Apesar de um fim de semana bem abaixo da média lá em Austin, Martin segue na liderança, são 80 pontos com uma boa diferença, 59 de Enea Bastianini, então 21 pontos de diferença. Maverick Viñales, que foi o grande dominador da etapa de Austin, é o terceiro com 56, e aí completando o top 5, Pedro Acosta tem 54 e Pecco Bagnaia 50, depois aí de um fim de semana bem abaixo do esperado lá no Circuito das Américas. E só para falar do outro espanhol que todo mundo quer ver esse fim de semana, Marc Marques é apenas o 8º, depois de mais um fim de semana complicado, né, quase zerado em Austin, 36 pontos. Então Marques tem muito que remar aí ainda, mas com certeza os espanhóis querem ver Marques pela primeira vez andando de Ducati esse fim de semana. É isso aí, trataremos de Marc Marques e de algumas declarações recentes do ex-campeão da MotoGP na sequência, mas antes, Fausto, citados os ponteiros do campeonato aí com Jorge Martin à frente, Enea Bastianini bem colocado, mas Maverick Viñales embalado. Queria um pouco da sua expectativa com relação à expectativa de equipes propriamente dito, porque a gente viu a Aprilia muito bem no GP das Américas em Austin, mas a Ducati ainda é a principal força da categoria. Você vê aí uma possibilidade da KTM chegar um pouco mais embalada em Jerez? Como é que você vê esse cenário? Eu espero que sim, né? O Pedro Acosta vai correr em casa, tá embaladíssimo, né? Tivemos 3 etapas, 3 vencedores diferentes, né? E o Maverick Viñales também vem de vitória, a Aprilia tá num grande momento, e a KTM crescendo, especialmente com o Acosta, né, que é uma surpresa. Se esperava que o Acosta fosse muito bem, mas não tão bem quanto ele está indo, né? Ele é candidato à vitória, especialmente correndo em casa, mas assim, é uma pista completamente diferente da anterior, né? No Circuito das Américas é uma pista imensa, né? 5,5 km, Jerez tem 4,2 km. A largura da pista era 15 metros nos Estados Unidos, é 11 metros lá na Espanha. Quer dizer, a margem de manobra, o pessoal usa a pista toda lá em Austin, vai ter mais dificuldade, mas todas as equipes e de todas as marcas conhecem bem Jerez, já treinaram lá, testam lá direto, né? Houve testes pré-temporada, inclusive para as classes de acesso por lá. Então, acho que vai ser uma corrida completamente diferente. Só para você ter uma ideia, a reta lá de
de Austin é a maior do campeonato, né, 1.200 metros, e a reta de Jerez é metade disso, 600 metros, né, 609 metros. Então, acho que vai ser uma corrida muito boa para quem tem uma moto ágil, né? Seria o caso da Yamaha, se estivesse numa boa fase, e o maior vencedor nessa pista é a Honda, que tem ao longo da história do campeonato, né, chegando aos 76 anos, né, 50 vitórias nas mais variadas classes, e a Yamaha vem em segundo com 41, mas são as marcas que estão menos em evidência, né? O momento é europeu, o momento é italiano, e também esperamos que seja lá em Jerez, um momento austríaco, com o Pedro Acosta acelerando lá naquela pista que é bem mais travada, mas todos conhecem muito bem. Vamos ficar de olho aí na ordem de forças em Jerez. Pegando o gancho do Pedro Acosta, Gui, inclusive a gente soltou no motorsport.com na segunda-feira uma análise sobre como o Acosta está mexendo já na questão de mercado de pilotos, né? E esse texto vem da edição global do motorsport.com, trata de como o Pedro Acosta pode eventualmente emular Max Verstappen em 2016 na Red Bull, pulando aí algumas casas e já indo diretamente à equipe principal, no caso do Verstappen de Toro Rosso para a Red Bull, agora com o Jack Miller contra a parede, para ser bem eufemista, e o Acosta voando. Já tem gente falando de uma eventual ida do Acosta para a KTM, saindo da Tech 3 Gas, indo para a equipe principal. A KTM, que aliás é parceira da Red Bull também, mas alguma possibilidade? Queria que você falasse dessa questão, porque o Miller realmente está contra a parede, e se você pensar no long run, inclusive o Brad Binder, né? O Acosta chegando na MotoGP. Todo mundo esperava que ele fosse bem, mas não que ele fosse tão bem já. 3 corridas, 4º lugar no campeonato, já tem mais de um pódio, né? Quebrou um recorde que era do Marc Marquez. E a gente tá vendo uma KTM, a dupla oficial da KTM mesmo, Brad Binder e o Jack Miller, meio que no cata-cavaco. O Binder começa bem a temporada, ele sai do Qatar na vice-liderança, mas depois não consegue emular o mesmo resultado em Portugal e nos Estados Unidos, enquanto o Miller, coitado, tá apanhando, virou um saco de pancada. Então o Miller, que já tinha essa vaga dele ameaçada pelo Acosta desde antes do começo da temporada, agora vê o Acosta basicamente dando um tapinha no ombro e falando: sai que agora sou eu. Teve agora esse rumor, né, de uma possível troca interna dentro da temporada. Eu falo, e eu sempre defendo isso quando a gente fala de Fórmula 1, a gente fala do Helmut Marko, da Red Bull. Eu pessoalmente não sou muito a favor dessas mudanças dentro da temporada. Eu acho que tem que ser uma coisa muito justificada. No momento, eu ainda acho um pouco premeditado, porque você, além de tudo, aumenta a pressão em cima do Acosta, que, querendo ou não, é um novato ainda. É o cara que ainda tem o que aprender. Já tá entregando resultados? Sim, mas vamos com calma, vamos dar ao Miller motivo suficiente para se queimar e fazer essa mudança. Não vamos fazer uma coisa premeditada que depois pode acabar ferrando com os dois pilotos. Querendo ou não, a gente tem um campeonato de construtores também. Então, fazendo essa troca, você pode queimar o teu piloto prodígio e você pode acabar com a mentalidade do piloto que já está sofrendo. Então, numa briga de segunda força aí entre KTM e Aprilia, que promete ser bastante intensa ao longo do ano, talvez essa troca ela possa ser muito premeditada se ela não for muitíssimo bem pensada. Veja que perverso Guilherme Longo, meu caro Fausto. Ele tá argumentando aqui o seguinte: vamos dar a corda para Jack Miller se enforcar enquanto... É basicamente isso. Pedro Acosta se consolida na MotoGP. Eu queria a sua visão também sobre isso, Fausto. E o ponto que o Gui mencionou, agora falando mais sério, sobre a disputa entre as marcas, eu acho pertinente também. Você precisa de todos os seus pilotos pontuando de alguma forma. Mas, Fausto, você vê a possibilidade de uma troca no meio de temporada ou algo que o vale? E assim, o quanto que isso seria um benefício para o próprio Acosta também? Porque do ponto de vista de moto e de pressão, eu não sei se seria uma situação na qual ele sairia ganhando de imediato, porque agora ele está como franco atirador totalmente, né, Fausto? Pois é, assim, eu concordo que essas situações acontecem, né? Aconteceram outras vezes, mas são muito exceções, né? É bem difícil você fazer uma troca dessa no meio da temporada. As equipes assumem compromissos com seus investidores, com seus patrocinadores, contando com os seus pilotos titulares, e uma troca dessa, ela só se justifica numa situação muito anormal, né? Há precedentes, né? Teve o precedente do Viñales, né, na Yamaha, assim, saindo no meio da temporada. Tivemos o precedente do Eric Granado na Forward, né, na Moto2, também uma situação bastante atípica, mas eu não acredito muito nisso. Eu acredito que o Acosta
esteja na equipe oficial KTM em 2025 e certamente será na vaga do Jack Miller. O Miller está tentando se proteger, mas até agora não foi efetivo. Eu acho que a carga emocional em cima dele é muito maior do que do Pedro Acosta e aumentaria no caso de uma troca dessas, que seria bem desestimulante para o Miller e para a equipe Tech 3 seria uma facada nas costas, né? Porque eles são fornecedores de bons pilotos para a equipe oficial, assim como as outras equipes satélites trabalham nessa mesma área, e eles têm também os compromissos assumidos antes da temporada. Acho que isso não deve acontecer, se acontece por uma situação muito fora do padrão. E só falando sobre a KTM nunca venceu em Jerez, né? Tem uma segunda colocação do Binder no ano passado, com o Miller em terceiro, né? E a Aprilia tem 22 vitórias em Jerez, mas todas nas classes de acesso, né? Não tem nenhuma vitória na classe principal, então vai ser uma corrida que eu acho que vai começar a mostrar, como vocês falaram, o miolo da temporada, corridas em pistas tradicionais, onde todos conhecem, todos têm um pré-ajuste muito razoável. Vamos ver como é que vão funcionar os pneus. A equipe Ducati tem reclamado do comportamento dos pneus, eles não estão tão fortes por conta desse aspecto, e a Aprilia vindo num fim de semana maravilhoso nos Estados Unidos, vamos ver se eles conseguem manter o ritmo lá. E falando do Binder, ele não venceu, a KTM nunca venceu na classe principal, mas foi a primeira vitória do Binder no Mundial, foi na Moto3 em 2016, largando de último, né? Ele largou de 34º e venceu a corrida, foi a primeira vitória dele depois de 64 largadas, então ele demorou muito para vencer, venceu e a partir daí impulsionou muito a carreira dele e está agora na MotoGP. Acho que com o Acosta, que também tem ótimos resultados lá, e os espanhóis, é a pista onde os espanhóis mais venceram de todas as do calendário, então eles vão ser muito fortes, especialmente com os seus pilotos que estão brigando pela liderança do campeonato. Lendo nas entrelinhas o que você acabou de dizer, Fausto, leve favoritismo para a Ducati, por consequência, Jorge Martin, você apontaria algum piloto Ducati especificamente como favorito aí? Acho que o piloto favorito da Ducati é o Bagnaia, né? O Bagnaia precisa. Mas em Jerez também? Em Jerez também, ele venceu ano passado, né? Acho que ele venceu ano retrasado também. Então, assim, ele precisa virar o jogo, tá com uma diferença, como o Gui falou, já bastante grande em relação ao líder, falta tudo para acontecer, mas uma virada dessa na casa do adversário daria a ele muito mais confiança, e eu acho que ele está precisando nesse momento. Não é o caso, ele não somatiza como o Martin, né? O Martin já deu uma, né, assim, desanimada, ficou um pouco afobado por ficar fora do pódio e tal, mas segue na liderança do campeonato, mas é um piloto que a gente viu que é vulnerável às pressões psicológicas, coisa que o Bagnaia supera e lida com menos dificuldade, não com mais facilidade, mas com menos dificuldade, menos facilidade. A questão psicológica eu acho que é muito pertinente nessa briga aí, interna da Ducati, né? Não só na equipe de fábrica, mas com a Pramac sendo protagonista nesse sentido. O Jorge Martin, como a gente pontuou, segue na liderança do campeonato, mas voltando ao Acosta, o Fausto citou, né? Seria uma facada nas costas da Tech 3, o Hervé Poncharal ficaria muito bravo, com certeza. Agora, eu não sei se o Acosta sairia ganhando tanto assim, porque ele estaria numa evidência não necessariamente positiva do ponto de vista de moto. Questiono se faria tanta diferença. E aí é aquele raciocínio global de uma marca que tem a sua equipe satélite e precisa competir contra as rivais, né, Gui? Então, porque KTM e Tech 3 andam com a mesma moto. O que faria só diferença para o Acosta é que ele ganharia prioridade em termos de atualizações, de novidades. Isso aí é minimamente interessante. Até vale lembrar para a galera que está assistindo, que está nos ouvindo, que Jerez, segunda-feira que vem, a gente vai ter o primeiro teste de temporada. São 3 dias no ano, 3 segundas-feiras, que vão ser em Jerez, Mugello e Misano lá em setembro. Então, é bom ficar de olho também no que vai acontecer segunda que vem. Para mim, a grande preocupação com relação à Acosta é isso que você falou, tipo, ele vai ficar muito em evidência. Ele tá hoje ainda na situação de o estreante que tem nada a perder, que não tem pressão, encantando o mundo. É o cara que tá emulando o que fez o Marc Marquez. Só que quando ele sai de uma satélite para ir para a equipe principal, ganha-se uma pressão a mais, porque aí você fala o seguinte: tá, a gente deu um upgrade para você. O que você vai fazer que você não fez até agora? Você vai
brigar por vitórias, você vai entrar na luta pelo título, e é aí que eu acho que talvez é uma pressão um pouco desnecessária. Deixa ele desenvolver essa primeira temporada maravilhosa que ele tá fazendo e garante ele o ano que vem para a equipe principal, que basicamente está garantido. Não tem como o Jack Miller ficar na KTM por mais um ano, ou a própria KTM colocar alguém no lugar do Miller que não seja o Acosta. O contrato do Binder é até 2026, 26, né? 2 anos. O Binder no long run tem que ficar esperto também. Fausto, algo a acrescentar aí com relação ao Acosta? Podemos ir para os próximos tópicos. É interessante isso que o Gui colocou na analogia com o Marques, porque o Marques comparou o Acosta ao Valentino Rossi, por sua vez. Sim, e o Marques, inclusive, quando estreia na MotoGP, ele já faz a estreia na Honda principal. Então o Marques tinha já uma certa pressão em cima dele que o Acosta hoje não tem. O Acosta realmente vem como franco atirador, o cara que se entregar resultados maravilhoso, e se não entregar, é novato, ainda tem esse direito ao erro, né, no caso. Fausto, a gente cortou, pode arrematar, manda bala. Pois é, assim, eu acho que o Acosta, concordo com o que vocês falaram, concordo que o Acosta tem menos pressão por fato de estar numa equipe satélite. Eu acho que a situação do Acosta, guardadas as proporções, é parecida com a do Fábio Quartararo, que foi uma surpresa, né? Porque quando o Quartararo subiu em 2019, ele só tinha uma vitória na Moto2, tinha sido bicampeão na Júnior para entrar no Mundial, mas não se esperava muita coisa dele e ele entregou demais. Não entregou tanto quanto o Acosta, claro, mas surgiu, despertou a atenção da equipe oficial e acabou na equipe oficial, né? Então acho que isso deve acontecer também com o Acosta, tudo no seu tempo. Ele está na correnteza, está se divertindo, está aproveitando, está ganhando seguidores aí a cada treino, a cada volta que dá na pista. E só sobre Jerez, assim, eu queria lembrar dos momentos marcantes que aconteceram lá, né? Acho que um dos principais foi em 2005, quando o Valentino Rossi deu um plunct zoom lá no Sete Bernal, na última curva da última volta, a curva 13, que depois virou curva Lorenzo, e o Sete Bernal queria bater nele, né, no parque fechado, ficou muito frustrado, deu a porta, deixou a porta, vai entrar, é igual o Bagnaia com o Marques, deixou a porta, vai entrar de qualquer jeito, espremendo, sem tomada, e vai entrar. Aí em 2013 tivemos também, nessa mesma curva, a vitória foi do Dani Pedrosa, mas as vitórias do Dani Pedrosa são sempre ofuscadas por alguma coisa extra, né? E ele, que ele tem um temperamento mais introvertido, não aproveita plenamente a felicidade que é vencer um grande prêmio de mundial, porque o Lorenzo e o Marques dividiram nessa mesma curva 3, que agora chama curva Lorenzo, e o Lorenzo foi posto para fora, o Marques chegou em segundo, o Lorenzo em terceiro, vitória do Pedrosa, e no parque fechado o Marques esticou a mão para cumprimentar o Lorenzo, e o Lorenzo fez assim, ó, você não pode. O Lorenzo também tremendamente temperamental. E uma das mais recentes e interessantes foi em 2018, quando novamente sobrou para o Pedrosa, né, na entrada da curva 6, hoje curva Pedrosa, né, o Dovizioso abriu um pouco, o Lorenzo tentou passar e o Pedrosa tentou passar os dois. Foi um acidente triplo, né? E o Dovizioso ficou tão abalado, tão aborrecido com a situação, que no exemplo que aconteceu com o Ortolá e o Nepa na corrida passada, ele tentou voltar com a moto do Lorenzo. O Dovizioso tentou voltar com a moto do Lorenzo para a pista. Eram motos parecidas, mas ainda assim foi uma cena engraçada. Felizmente o Pedrosa não se machucou seriamente, porque saiu voando, né? E ele tem várias sequelas de acidente. Então também foi um momento marcante dessa pista que certamente vai nos oferecer muitas situações de emoção extrema, perigo extremo. Espero que todos se divirtam, que seja uma corrida fantástica e que todos voltem para casa, plateia, pilotos e equipes, felizes com o resultado e com o desempenho. Ô Carlos, aproveitando que o Fausto citou Dani Pedrosa, vamos lembrar, ele corre esse fim de semana. Teremos Dani Pedrosa de volta como wildcard pela KTM nesse fim de semana. A KTM já escalou, né, os 2 wildcards do ano, é o Pedrosa esse fim de semana e o Pol Espargaró em Mugello, se eu não me engano, né, Fausto? Eu lembro que é a 7ª etapa. Sim. Mas é bom ver o Dani Pedrosa de volta, né? Porque o ano passado o Dani Pedrosa teve grandes atuações. Ele fez 2 corridas, Misano e... não foi Jerez. Jerez. Foi Jerez. Ele fez Jerez, foi top 6, né? Foi 7º e 6º. Acho que foi 7º na sprint, 6º na final. Fez uma boa classificação. E a KTM nunca venceu. Já pensou se vence com o Pedrosa? Então, em Misano, no ano passado, Pedrosa o Pedrosa era um candidato à vitória. O Pedrosa foi muito bem. Ele estava andando na frente o fim de semana todo. Ele foi 4º, se eu não me engano. Exatamente, 4º lugar. Teremos Pedrosa na curva Pedrosa, portanto, nesse fim de semana em Jerez de la Frontera. Mas, seguindo aqui as nossas pautas,
Fausto Macieira citou um dos protagonistas do tópico seguinte, Fábio Quartararo. E ele foi tema de comentário de Marc Marques, meu caro Guilherme. Marques fazendo aí uma comparação da situação dele, Marc, com a do Quartararo, quando das negociações sobre uma eventual saída ou não das respectivas equipes. No caso, Marc Marques deixou a Honda, quebrando o contrato, abrindo mão de uma bolada para ir para a Gresini Ducati. O Fábio Quartararo fica na Yamaha. Tudo bem que a Yamaha dá sinais muito mais promissores do que a Honda, né? Mas de todo modo ainda está um pouco aquém na hierarquia aí com relação às equipes europeias, como a gente vem destacado. E o Marques pontuou um aspecto pertinente, acho, para a renovação do Quartararo, que é o tempo, né? Afinal, o Fábio é muito mais jovem do que o Marques. E o Marques apresentou ainda um segundo tópico que eu vou deixar para sequência, que eu acho até mais engraçado, mas também é interessante o destaque do Marques. Porque assim, quando o Marques quebra o contrato com a Honda, todo mundo pensava assim, putz, o Quartararo vai fazer a mesma coisa. Ele vai encerrar o contrato com a Yamaha e vai buscar outra oportunidade. Mas a gente já discutiu, inclusive, aqui no podcast, que as oportunidades para o Quartararo não eram tão boas quanto as que o Marques tinha na mesa. A gente discutiu a questão da Aprilia. Eu acho que um potencial a longo prazo a Yamaha tende a melhorar e chegar a superar a Aprilia. Concessões, exato, aproveitando as concessões e o investimento, né? A Yamaha tem um saco de dinheiro mais sem fundo para investir do que a Aprilia. E aí o Marques fez essa comparação, né? Porque todo mundo ficou comparando os campeões, os líderes das marcas japonesas que poderiam seguir o mesmo caminho. Quartararo vai para outro, renova com a Yamaha por 2 anos ainda por cima. E aí o Marques destacou a questão do tempo. Quartararo é muito mais jovem do que eu, ele tem como fazer isso. Mas o segundo ponto que eu acho o mais interessante, e que é até de certo modo engraçado, o Marques fala: Quartararo não tem traumas com a Yamaha como eu tenho com a Honda. Porque ele cita a questão de 2020 e 2021. O acidente dele, a fratura do braço, todas as cirurgias e como ele foi acompanhando essa queda vertiginosa da Honda do lado de fora. Ele entra mesmo com a moto, em 2021 ele faz parcialmente a temporada, consegue umas vitórias e ele começa a ver a decadência da Honda. E aí 2022 é onde de fato a Honda vai lá pro fundo. E isso pra mim eu achei interessante quando ele fala da questão do trauma. O Quartararo de fato não tem, porque mesmo quando a Yamaha estava no começo da decadência, Quartararo lutou pelo título até a última corrida. Ele estava ali na briga. Então só 2023 que foi uma coisa mais difícil e agora 2024 parece, assim, tá mal ainda, mas já tá dando os primeiros passos adiante, já não tá tão mais lá no fundo. 2023 o elevador caiu, 2024 o elevador tá subindo. Devagar, mas tá subindo. Pelo menos tá fazendo uso das concessões, tá contratando gente, enquanto você vê Mir e Luca Marini na Honda que estão corretamente irritados, porque a Honda tá perdida. Já teve gente falando que tá na hora da Honda pensar na próxima moto. Não é continuar investindo na RC213V, é pensar na RC214V. Então vamos mudar o conceito todo. Talvez para a Honda essa de fato seja a solução, pensando a médio prazo até. Fausto, tem um pouco do Puig nesse trauma do Marc Marques com a Honda também, você acha? Acho que tem bastante, né? E o Puig ganhou lá em Jerez também. Os espanhóis têm 14 vitórias na GP. O Angel Neto ganhou 11 vezes. Mas, assim, a questão... O Quartararo fez 25 anos, a questão da idade, né? O Quartararo fez 25 anos anteontem, né? No sábado, né? E o Marc Marques está a caminho dos 32, né? Fez 31 em fevereiro, está a caminho dos 32. Isso talvez explique, em parte... a situação do Quartararo, também tem a parte financeira, né? Agora eu li um artigo que o Quartararo ganharia esse contrato de 12 milhões é para 2025, tá? E para 2026 seriam 13 milhões de mais bônus de vitória e tal. Então é um canto da sereia bastante irresistível para qualquer piloto, coisa que não aconteceu com o Marques, né? O Marques vem de 10 anos de Honda, né? andando sempre na frente, né? Teve um período de supremacia imenso, né? Imenso nesses últimos 10 anos, coisa que não aconteceu com o Quartararo. Ele tem um título, um vice-campeonato, 2023 não foi bom, 2024 não está sendo bom, mas ele tem um horizonte, a meu ver, maior do que o do Marques, se bem que o Álvaro Bautista ganhou ontem com 39, ainda levando 7 quilos de lastro lá na Superbike, né? Então
o limite de idade na MotoGP é de 50 anos. Já tivemos pilotos de 50 anos andando na Moto2, o Jeremy Mark Williams, que hoje estourou a idade, mas na época tinha 50 anos. Então, acho que o Quartararo joga com isso e joga com um ambiente, eu acho que menos exigente do que é o ambiente dentro da Honda, né? A Yamaha tem muito da gerência europeia, tem o Lin Jarvis, que não é uma pessoa muito simpática e comunicativa, mas tem a estrutura italiana do Menegali e de outros que também não acontece na Honda, né? A gente tem o Puig lá mandando e desmandando. Tivemos uma fase um pouco mais acessível com o Nakamoto, mas que acabou já há algum tempo, e eu acho que o Marques fez a aposta de valorizar o passe dele e, sobretudo, mostrar que ainda pode vencer e pode brigar por campeonato. Ele tem tentado fazer isso e fez isso com alguma eficiência nessas 3 etapas. Alguma eficiência ele fez. Não andou como o Acosta, está em outra fase, não dá para comparar ele com o Acosta que tem 20 anos, né? Então, acho que esses aspectos todos foram levados em conta, tanto pelo Marques para não ficar, quanto pelo Quartararo para ficar. E a Honda está perdida, concordo que a Honda está perdida, não vai fazer um 4 em linha, né? Como eu acho que a Yamaha também não tem projetos, ou pelo menos são ultra secretos, de fazer um V4, mas ela é a última das 4 em linha e precisa, mais do que isso, de uma equipe satélite, de uma equipe que dê parâmetros para eles avançarem mais nesse desenvolvimento e aproveitarem melhor as concessões. Para esse ano não vai ser possível, mas para 2025 as coisas estão avançando. Essa questão das equipes satélites ainda vai dar muito o que falar, né? Já tá pegando fogo ali no paddock da MotoGP, fala-se de Pramac, enfim, a gente vai trazer informações sobre isso conforme vierem as oficializações, mas gostei desse último bloco aqui de debate, menções a Angel Nieto, Sete Gibernal. Estamos inspirados hoje e vamos aproveitar o gancho de uma outra menção. Álvaro Bautista, meu caro Guilherme, tivemos Mundial de Superbike em Assen nesse fim de semana. É isso aí, tivemos mais uma etapa do Mundial de Superbike lá em Assen, né, na Catedral, e tivemos aí vitórias de Nicolas Spinelli, Toprak, Álvaro Bautista, os 3 vencedores do fim de semana, e o campeonato tá apertado. Álvaro Bautista tá liderando, 123 pontos, mas Toprak tá ali na cola, são 117, 6 pontos só, separando líder e vice-líder, que são 2 dos nomes mais importantes do grid da Superbike, que vai ter agora uma pausa bem longa até a próxima etapa, que é em 15 e 16 de junho, lá em Misano, então basicamente aí 1 mês e 3 semanas de intervalo entre uma etapa e outra. Fausto, queria um pouco do seu comentário sobre a Superbike também. Trataremos das categorias suporte, mas no campeonato principal o negócio está comendo, hein? Pois a corrida da Superbike, as 3 corridas foram esplêndidas, mas assim, sobretudo a primeira corrida, né, que foi a vitória do Nicolas Spinelli, substituindo o Danilo Petrucci, que se machucou no motocross e tal, pegou a Ducati Satellite, Barney, né, e foi lá e venceu. Venceu muito porque arriscou os pneus intermediários numa pista que estava secando e os pilotos trocaram de pneus, os pilotos ficaram com pneus slick e ele chegou a abrir 24 segundos. E o Spinelli não tem experiência, o Spinelli estava correndo na Moto E, né? Foi bem na Itália, no Superbike. Na Moto E ele está bem, ele venceu. A gente só teve uma etapa, né, em Portugal. É uma pena que não tenhamos Moto E lá na Espanha, em Jerez, especialmente, porque o Eric Granado já ganhou 3 vezes lá de Moto E e a gente não ter a etapa seria uma etapa favorável ao brasileiro. Mas o Spinelli tinha vencido a primeira corrida em Portugal, na segunda alinhou errado, né? Botou a moto fora da marcação de largada, teve que cumprir 2 voltas longas, estava na ponta quando soube que tinha alinhado errado, nem viu, né? Aí ele resolveu abrir uma vantagem para tentar fazer a missão Tom Cruise, né? Quase impossível de fazer 2 voltas longas e chegar bem, e acabou caindo. Então, ele foi para essa corrida como substituto de última hora do Petrucci, né? E o Petrucci deve ter arrancado os cabelos lá no hospital, em casa que ele já está, porque o Spinelli venceu. Foi bom demais, foi uma vitória totalmente surpresa. Se tivesse mais 1 ou 2 voltas, ele não venceria, né? O pelotão ia chegar nele igual no ciclismo, né? Nos sprinters, mas ele venceu, foi a grande surpresa do fim de semana. O Bautista continua muito competitivo, apesar do lastro. Acho que é a última temporada do Bautista. Acho que ele está muito aborrecido com essa mudança de regras, sempre para beneficiar uns e prejudicar outros, e ele, em geral, é o prejudicado. E o Toprak fez o que tinha que fazer. O Toprak
piloto fantástico, espetacular. Não sei, já tive mais certeza, já tive mais esperança de que a BMW vá para o Mundial de MotoGP. Mas o que o Toprak está conseguindo com a BMW em pouquíssimo tempo é uma coisa para eles muito positiva, e eles conseguem se sobressair numa categoria em que eles gastam uma fração do que gastariam na MotoGP para daqui a 5 anos pensar em alguma coisa. Você vê a trajetória da Aprilia, né? Você vê a trajetória da própria Ducati, todos beneficiados com concessões. Então, acho que o Campeonato Superbike está muito bom, formidável, agradável de se assistir, e as vitórias mostraram que o Bautista continua forte, é a mesma coisa do Bagnaia, pode não estar tão forte, mas tem a prioridade dentro da equipe, dentro da marca, e o Toprak chega macetando lá, como se fala agora, para tentar ganhar com a BMW, uma coisa fantástica. O Scott Redding que o criticou, porque o que ele vai acrescentar na BMW? É só olhar. O que ele acrescentou na BMW? Vitórias, né? O Toprak é um piloto sensacional e é um personagem importantíssimo para o paddock da Superbike. Acho que a própria administração da Superbike, salvo engano, está muito satisfeita com a presença e a permanência dele nesse campeonato, que cresce cada vez mais. Não tem o prestígio da MotoGP, não tem os valores financeiros, mas tem os resultados, tem a competitividade, tem as disputas, e isso faz grande diferença. A Superbike está muito boa em 2024. Sem dúvida. E quem sabe no futuro, passando pelo Brasil também, há essa conversa, assim como há com relação à MotoGP, né? Fausto citou Toprak e BMW. Existe uma possibilidade do ingresso da marca e do piloto turco na MotoGP com os novos regulamentos de 2027 em diante. E o Danilo Petrucci, bom destacar, né? Continua aí a sua recuperação. Fazemos votos aí pela melhora do piloto italiano. Tivemos Super Sport 300 também, Gui? É isso aí, lá em Assen, uma das categorias de apoio, 2 vitórias de Daniel Mojeda, que tinha tido uma etapa inicial um pouco complicada com o abandono, mas agora ele vence 2 vezes, se credencia na briga pelo título. E Fausto, temos 2 brasileiros no grid da Super Sport 300, Kevin Fontainha e Gustavo Manso. Fala pra gente aí como é que foi o fim de semana deles. Não foi um bom fim de semana para o Kevin e para o Gustavo. As corridas foram todas condicionadas, como sempre, ou quase sempre, ou muitas vezes acontece em Assen, pelo clima, né? Chove, venta, seca a pista, volta, e isso acabou gerando bandeiras vermelhas nas 3 classes, gerando situações de muito risco. O Kevin Fontainha acabou... houve uma bandeira vermelha e houve uma relargada para 5 voltas. Relargada para 5 voltas é o caos a cada curva. Dá 300 já normalmente. E o Kevin acabou sobrando, caiu e não pontuou. O Gustavo Manso ficou na 19ª posição, fora dos 15 primeiros que pontuam. Na corrida 2, o tempo estava um pouco melhor, né? E aí os brasileiros conseguiram pontuar, 14º para o Kevin, 15º para o Manso. Estamos na briga, estamos aprendendo a cada momento, mas deu saudade do nosso país no pódio no ano passado, com o Humberto Maier, o turquinho, que está em tratamento, vai voltar a competir, deve voltar para o Mundial, mas tivemos pódio brasileiro agora Copa do Mundo, agora com status de Copa do Mundo de Yamaha R3, onde fizemos a pole com o Mário Salles, de 16 anos, jovem talento, e o Eduardo Burr, que demonstrou uma grande evolução técnica ao longo das temporadas em que tem competido. O Burr é alto, né? Alto na moto velocidade é uma desvantagem, né? Assim, você sobra na carenagem, mas o Burr está fazendo uma grande temporada, teve no pódio novamente, está em 3º no campeonato. O Marinho fecha os top 10 porque não teve resultados compatíveis com a sua velocidade, mas andou. Eu vi as corridas, né? E estão disponíveis no YouTube da Yamaha Europa de grátis, né? Então dá para você assistir e ver, conferir que os brasileiros andaram muito bem, brigaram pela vitória todos 2. Já tivemos um campeão europeu que foi o Enzo Valentin em 2021, né? E agora temos novamente 2 pilotos fortes, 2 pilotos brasileiros no top 10 do campeonato, que tem pilotos de 13 países, especialmente os europeus, que conhecem todas as pistas, correm em casa, mas nós estamos chegando, graças a que a gente tem organizado, a estrutura que nós montamos aqui proporciona que os brasileiros disputem de igual para igual com os estrangeiros na casa deles, o que é muito importante. É isso aí, ó. E o Fausto falou dos brasileiros na Copa do Mundo de R3, temos participação especial no podcast. O Salles e o Burr mandaram um recadinho pra gente, então confere aí o que eles falaram sobre a etapa de Assen. Fala pessoal, terminamos o fim de semana aqui em Assen, foi um fim de semana muito bom, muito divertido, aprendi bastante.
Comecei os treinos muito bem, consegui pegar P1 na Super Pole, então na corrida 1 larguei de primeiro e tal, mas acabei caindo e, bom, acontece, são coisas de corrida. Corrida 2 fui não muito bem, acabei tendo dificuldade ali no final, mas foi um fim de semana muito divertido. Pra mim foi um final de semana muito bom, muito constante sempre ali no top 5. No treino livre eu finalizei em segundo e o classificatório em terceiro, então sempre ali na frente. E a corrida 1 em quarto e a corrida 2 consegui o pódio em terceiro. Então sempre ali nos 5 primeiros, não foi 100% como eu gostaria, mas estou contente com o resultado. Foi um final de semana de muito trabalho e construção para mim, no meu mecânico. Então acho que foi dentro da expectativa ali, deu tudo certo. Agora vamos para Misano e dar nosso melhor lá. Bom, tá aí a participação dos nossos representantes. Sempre legal trazer aqui a participação deles no nosso programa, né? O podcast, tá de portas abertas para todos, aliás. E olha, seguindo na Europa, antes de voltar para as Américas, temos Mundial de Endurance em Le Mans. É isso, Fausto? É isso, tivemos a abertura da temporada do Mundial de Endurance, né, Resistência, as provas de longa duração, com as 24 horas de moto. Acho que eles mudaram o patrocinador e agora a 24 horas de Le Mans virou 24 horas de moto em Le Mans, que dá praticamente no mesmo, largada estilo Le Mans, a moto de um lado da pista, pilotos do outro, e a equipe Yamaha é a atual campeã mundial, a equipe Yamaha Áustria, né, a IART, e começou muito bem, liderou 8 horas, eles vão atribuindo pontos de 8 em 8 horas, né? E a Yamaha passou na frente na 8ª hora, na 15ª hora, e a pista estava estilo Holanda, né? Escorregadia. E na 16ª hora, com uma vantagem de 5 voltas para o segundo colocado, o Karel Hanika, ex-Moto3, né, ele competiu no Mundial, tomou-lhe continua competindo no Mundial, mas nessa modalidade, tomou um capote lá e a moto teve que ser recuperada. Ele conseguiu trazer a moto para os boxes, apesar de ter machucado o ombro. Eles demoraram 18 minutos para recolocar a moto em condições, perderam várias posições e avançaram, e o Hanika ficou de fora. O trio da Yamaha é o Marvin Fritz, da Alemanha, o Hanika, tcheco, e o Nicolo Canepa, da Itália. Aí o Canepa deu deixa comigo que eu vou terminar isso aí, e pegou a moto, fez a melhor volta da corrida, e ele e o Fritz se revezaram para as voltas restantes e conseguiram chegar na 3ª colocação, sendo que, como eles obtiveram pontos adicionais pelo desempenho ao longo dos treinamentos e tudo mais, eles estão em segundo na classificação geral do campeonato. A vitória foi da equipe Suzuki, que também foi uma coisa muito extraordinária, né? Porque a Suzuki retirou praticamente o apoio oficial e eles estavam mais atrás, foram beneficiados pelo contratempo da equipe Yamaha e venceram, mas a Yamaha está ali, acho que a 9 pontos, indo para a próxima etapa, que serão às 8 horas de Spa-Francorchamps, que voltou o calendário e é uma pista tremendamente desafiadora para as motos. MotoGP nem pensar em andar em Spa, né? Foi tempo, né? Eles não têm condições de segurança para a MotoGP andar lá, mas as motos de resistência, que tem todo um encanto, né, do entardecer, dos faróis acesos, da estratégia de pilotagem entre box e pilotos, então vai correr em Spa, e a Yamaha brigando pelo seu segundo título mundial nessa etapa, que também vai demorar, em junho também, lá às 8, aí são 8 horas de Spa, lá na Bélgica. Tá bom? Pega esse calendário aí, Le Mans, Spa e resistência de verdade, né? Não é só a corrida longa, o cara tem que aguentar a pancada também. Gui? É isso aí, ó. Vamos continuar aqui nosso giro pelo mundo do motociclismo. Vamos agora para o Supercross. Vamos falar de uma categoria que a gente sabe que o Fausto gosta bastante. A gente vai falar de AMA Supercross, etapa de Nashville. Agora restam só 3 etapas no calendário, tá chegando no final. Jet Lawrence venceu a etapa, mas a briga pelo título tá aberta. Ele tá liderando o campeonato, 286 pontos, mas o Cooper Webb tá ali, 281. Fausto, 3 etapas pro fim, 5 pontos separando os dois. A briga vai comer solta daqui pra frente, né? O campeonato tá, como sempre, espetacular, imprevisível, esplêndido. A pista era difícil demais, tinha trecho de areia, mais de 50 obstáculos a cada volta.
O Jet Lawrence, australiano da Honda, é piloto mais rápido, é mais jovem, tá numa grande fase. Ele comete alguns erros e o Cooper Webb e o Eli Tomac da Yamaha são pilotos mais experientes, mais consistentes e conseguem dar combate a todo o ritmo vertiginoso do Lawrence com estratégias muito boas. Dessa vez o Jet se deu melhor, né? O Cooper Webb não teve como atacar, o Eli Tomac, os três foram ao pódio, né? Os dois pilotos da Yamaha e o piloto da Honda, e a corrida também foi cheia de alternativas, e as costas, as 250 SX, elas correm costa leste e costa oeste dos Estados Unidos separados, e nessas últimas etapas, essa foi a primeira vez que eles juntaram os pilotos das duas costas, então foi bem difícil, porque se você chegar em nono, não conta quantos da sua costa chegaram na sua frente. Chegou em nono, vai fazer 7 pontos. 7 não, a pontuação é muito maior lá. Então, e teve uma coisa curiosa, porque os dois pilotos da Kawasaki, que lideravam as duas costas, bateram entre eles. Os dois caíram e bateram entre eles. O líder usa a placa vermelha, assim como no motocross, no Mundial do Motocross. Os dois líderes bateram entre eles e acabaram cedendo muito terreno. E a vitória foi do Tom Vialle, da França, bicampeão mundial, agora pegando a mão do Supercross, que é mais difícil que o Campeonato Mundial, mais intenso, mais obstáculos, e a vitória na costa oeste foi do RJ Hampshire. O Vialle anda de KTM, o Hampshire anda de Husqvarna. Ainda faltam 3 etapas para terminar a temporada. Tudo pode acontecer. A gente lembra que no ano passado o Eli Tomac tinha o campeonato na mão e acabou sofrendo um problema no calcanhar sem cair, e teve um problema sério no calcanhar, teve que fazer cirurgia, ficou afastado, e o título ficou com o Chase Sexton, que era então da Honda. Aí, como ele foi campeão, ele, vou vender meu número 1, a KTM deu mais, ele foi para a KTM e tomou-lhe um capote também ontem, vários. O Ken Roczen da Suzuki tomou um capote inacreditável, porque a moto, eles estavam emendando um triplo e ele gosta da suspensão bem macia. O amortecedor traseiro foi no fundo, explodiu o amortecedor traseiro, aí saiu o gás todo, saiu o óleo todo, e a moto ficou só na mola, entrando na seção de costela. Meu Deus. Nossa senhora. Não tinha quem segurasse, ele tomou um capote daqueles inacreditáveis. Então o campeonato é perigosíssimo, a precisão a cada volta é quase impossível você acertar a pista toda a cada volta, e vence quem erra menos. Dessa vez quem errou menos foi o australiano Lawrence, que assumiu a liderança isolada do campeonato, mas o Cooper Webb vem ali atrás tentando buscar. O campeonato só vai ser decidido na última etapa, acho que nas 3 categorias. Jet contra Webb aí no AMA Supercross. E da América do Norte nos Estados Unidos, vamos para o Rio Grande do Norte no Brasil, Nordeste brasileiro, com Rally RN 1500, né, Gui? É isso aí, a gente teve o Rally RN 1500 e a gente tem mais participação especial no podcast, a começar com o tetracampeão, não só vencendo esse ano, mas juntando aí 4 títulos. Temos a declaração do francês Adrien Métiger. Pode rodar aí, Chuim, pra gente ver o que ele falou aí pra nós. Fala pessoal do programa Podcast, estamos aqui em Patos, depois do Rally RN 1500. Consegui mais uma vitória aqui, é a 4ª vez que eu ganho esse Rally, muito feliz. Muito feliz com a equipe, todo mundo chegou bem, as nossas Yamaha funcionaram muito bem, então está tudo positivo para a próxima etapa, daqui 3 semanas em Araxá. Alô. É isso aí, essa foi a declaração do tetracampeão do Rally RN 1500, mas a gente tem mais uma aqui para vocês também, do Ricardo Martins, piloto brasileiro, catarinense, que foi top 4 do RN 1500 e que também é tricampeão dos Sertões. Então, vamos conferir aí. Fala galera da Podcast, mais um RN concluído, não consegui andar muito bem nas primeiras etapas, mas estou ganhando velocidade e a próxima vamos para cima. A nossa equipe foi bem, o Adrian ganhou o Rally, fiquei em 4º na Moto 1, Gabriel vice-campeão da Moto 2, tudo certo e nos vemos na próxima. Ouvimos aí o Ricardo também, o meu quase conterrâneo catarinense, eu que sou do Paraná, mas morei muito tempo em Santa Catarina. Fausto, comentários sobre esse evento aí, é sempre muito interessante o Rally, né? O Rally é espetacular, é difícil de acompanhar, mais difícil ainda de acelerar, mas até para acompanhar é difícil. Eu já acompanhei o RN mais de uma vez e tem uma característica muito interessante. Eles têm na época que eu fui, eram 400 quilômetros de litoral à beira-mar, então imagens maravilhosas, mas um desafio e tanto para os pilotos, são 4 dias de competição, e o Adrian derrotou pilotos do Brasil e do exterior, nomes consagrados, está em grande fase, é um piloto que, e no Rally, isso é importante, né? Ele acelera e planeja muito bem, ele tem uma leitura de planilha de obstáculos pela frente
muito precisa e muito rápida. Parabéns para ele por mais essa vitória. E o Bob, o Ricardo Martins, dessa vez não foi tão bem, mas é um piloto muito cerebral, isso é importantíssimo. Você não vê garoto de 18 anos fazendo rally, porque não vai chegar, cara, não vai ficar pelo caminho, porque a possibilidade de você cometer um erro e se machucar, especialmente porque você tem que simultaneamente pilotar e navegar, é muito grande. Parabéns para a equipe Yamaha IMS Rally Team e vamos para a próxima etapa do Brasileiro de Rally. É isso aí, ó. Passamos por tudo no podcast de hoje, 7ª edição aqui, abrangendo MotoGP, Mundial de Superbike, suas classes suporte. Passamos por Supercross também e Rally aqui no Brasil. Olha, hoje eu acho que foi um dos programas mais completos. Fausto, sempre um prazer. Ficamos com a expectativa grande para o próximo, porque depois de Jerez certamente teremos várias polêmicas aqui da MotoGP para comentar. Fausto, um abraço. Um abraço, Gui, um abraço, Carlos, um abraço a todos que nos acompanharam. Satisfação falar de moto com vocês semanalmente e vamos ver o que vem por aí em Jerez. Vamos ver quem vai chegar lá na curva pedrosa, sem derrubar ninguém, mas brigando pela vitória nas 3 classes até a última curva da última volta. É isso que a gente espera, é isso que a gente quer. Valeu, rapaziada, aquele abraço. Acelera, Brasil! É isso aí, expectativa para ver o próprio Pedrosa na dita curva. Aliás, o Dani é sempre um personagem muito legal de acompanhar. Gui, sempre um prazer. É isso aí, gente, valeu. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou, seja pelo YouTube, seja em áudio. E a gente se vê semana que vem para falar tudo sobre esse GP da Espanha, que promete. Será que vem a primeira vitória do Acosta? Será que é a hora do Marc Marquez desencantar? Muitas dúvidas a serem respondidas nesse fim de semana. Então, fica o convite já para o próximo podcast. Você acompanha, seja no YouTube aqui do motorsport.com, nos agregadores de áudio. Já vou dar o recado para você se inscrever, deixar o seu like e tudo mais. E ficamos na expectativa para a etapa de Jerez de la Fronteira na MotoGP e outros tantos temas que a gente vai debater aqui no podcast número 8. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.